Olá, prosseguindo no estudo sobre o reino dos céus, neste vídeo vamos examinar o que está escrito em Mateus, capítulo 13, versículo 44. Trata-se da parábola do tesouro escondido. O texto é o seguinte: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Então o que acontece? Um tesouro escondido num campo. Um homem achou e escondeu. Pelo gozo dele vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Do que trata aqui? Naturalmente, Jesus está falando da superação da influência do ego e conquista do domínio do espírito, superando o ego e buscando o predomínio do espírito. O superconsciente, o consciente e o subconsciente fazem parte da estrutura da nossa consciência. Então, na consciência que reside este ensino de Jesus, ou seja, a busca entre o consciente, na personalidade, na pessoa encarnada, e o superconsciente, no espírito. O superconsciente é o espírito, e o espírito permanece em comunhão com Deus. Então, o que se passa no espírito é o reino dos céus. Quando nós alcançamos e percebemos, temos acesso ao superconsciente, nós estamos neste campo, sob o reino dos céus. É como se pode dizer, o superconsciente é o nosso céu. E este céu está em permanente comunhão com Deus. Então aqui é uma luta entre o ego, na personalidade, e o self, o superconsciente, no espírito. Espírito e matéria. Matéria predomina ainda no campo do predomínio de nossas decisões, através do ego. Então, há algumas passagens na literatura que falam disso que está escrito aqui. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O homem é a pessoa encarnada, não é? Este campo é o superconsciente, é o espírito, não é? E ele esconde, ou seja, ele busca o espírito escapando das tramas da matéria, da pessoa encarnada, do ego, dos desejos, dos interesses próprios deste mundo. Então, ele esconde, porque se ele lançar mão dos procedimentos deste mundo, ele não alcança a libertação deste mundo. Por isso ele busca, através do silêncio, da meditação, da oração, da prática da caridade, benevolência, indulgência, perdão, que são
movimentos internos. E aí fala, vende tudo quanto tem. Ora, o que eu tenho? Só tem alguma coisa aquela pessoa que está apegada a alguma coisa. Nós temos coisas materiais, até mesmo o conhecimento, a cultura. Agora, o que nós somos? Inteligência e moralidade. Isso não tem forma. Isso não é possível você vender. Isso não tem como se desfazer, né? E compra aquele campo. Como é que a gente compra? Através do esforço, da meditação, da prática do bem, que são características próprias do reino dos céus. Agora, quando isto acontece, achou um tesouro escondido. Por que é um tesouro? Porque é um estado de bem-aventurança. No nosso espírito, no superconsciente, onde atua o reino dos céus, é um reino de bem-aventurança. Não segundo os valores do mundo, mas os valores do céu. O céu é o superconsciente. Há relatos na literatura, e eu sempre trago este e o repito, porque é a meta, é onde nós alcançaremos esta bem-aventurança, na introdução do livro Evangelho segundo o Espiritismo, no resumo da doutrina de Sócrates e Platão, no item 2. Já trouxe isso várias vezes, mas é disto que este ensino de Jesus está falando. Olha só, vou repetir novamente, nunca é demais, para que a gente saiba para onde a gente está indo. A alma se transvia e perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Tem vertigem como se estivesse ébria, porque se prende a coisas que estão, por sua natureza, sujeitas à mudança. Ao passo que, quando contempla a sua própria essência superconsciente, dirige-se para o que é puro, eterno, imortal, é o reino dos céus. E sendo ela, a alma, dessa natureza, permanece aí ligada por tanto tempo quanto possa. Cessam, então, seus transviamentos, pois que está unido ao que é imutável, e a esse estado de alma é que se chama sabedoria. Então veja que está se falando disto aqui na parábola. Nós vamos identificar, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Foi falado ali, escondido num campo, quando um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai vende tudo que tem e compra aquele campo. Há este livro, em algum momento eu já trouxe, há muito tempo na verdade, eu trouxe Jill Bolt Taylor, este livro aqui. A cientista que curou seu próprio cérebro. Uma neurocientista americana, professora de universidade, pesquisadora, e trabalhando com neurociência. Uma ocasião ela estava no banho, na casa dela, se preparando e tal, e ela teve um AVC. Ela teve esse problema, e daí ela descreve o que se passou. É um derrame, uma coisa assim, o termo certo me escapa agora. Há um momento que, quando este processo de enfermidade súbita que aconteceu, ela estava no banho, ela descreve o que aconteceu com ela. Olha só. À medida que os centros de linguagem no meu hemisfério esquerdo foram se tornando progressivamente silenciosos e eu me distanciava das lembranças de minha vida, fui me sentindo confortada por um expansivo sentimento de graça.
naquele vácuo de cognição superior e detalhes pertinentes à minha vida normal, a consciência flutuou leve para um estado de sabedoria única, um ser um só com o universo, se preferirem. De maneira convincente, aquilo era como a boa e velha estrada de volta para casa. Eu gostava do que sentia. Este aqui foi apenas uma ocorrência pontual, onde por um processo, onde silenciou o lado esquerdo do cérebro, que é o lado racional, e começou a vigorar o lado direito, que não é um lado racional, ele trabalha com símbolos, e ela descreve todas as dificuldades decorrentes deste processo. Mas quando silenciou o lado esquerdo, o lado pragmático, o lado do dia a dia, o lado racional, o lado das preocupações, da conquista dos objetivos do dia a dia, enfim, o mundo material. Quando o processo leva a silenciar o lado esquerdo, ela fica à mercê do lado direito. O lado direito é como se fosse o ponto de comunicação com o superego, com o self, com o espírito, a superconsciência. O lado direito é é o ponto por onde se comunica o superconsciente com o consciente, que é o lado esquerdo. Ao silenciar o lado esquerdo, predomina o lado direito do superconsciente, como descreve ali Sócrates e Platão no seu resumo. E a pessoa se sente, ela descreve isso, num bem-estar, num estado de bem-aventurança. É claro que ali não é uma situação desejável, ela lutou muito para sair daquilo, porque ela acabou identificando o processo. E ela, com muito esforço, o livro descreve, ela então conseguiu superar, conseguiu pedir socorro, embora o lado direito não tenha muita lida com os números, com o telefone, o raciocínio lógico, né? Ela estava perdendo totalmente, mas conseguiu se comunicar e voltou depois a escrever o livro. Tem vídeo no YouTube e tudo mais. E é disso que Jesus fala. Só que Jesus fala não de acidentes como esse, mas de um procedimento que leva a esse estado de maneira consciente. Nós vamos encontrar descrição muito interessante também neste livro aqui. Autobiografia de um yogi. Quando então o Yogananda, que é o autor do livro, ele descreve a conquista deste estado que ele chama de samadhi. Então, ele descreve no livro todo o processo que fala ali. E escondeu, e pelo gozo dele, vai ver de tudo que tem. A gente vê o esforço do Yogananda ao longo de muitos anos para superar o predomínio do ego sobre o self, até que ele atinge esse ponto de transição, de predomínio do espírito sobre a matéria. Ele chama o estado de samadhi, que é um estado de bem-aventurança. Existem vários níveis de samadhi. Primeiramente, esse nível esporádico, e com o tempo ele se transforma como um estado íntimo, permanente, estado de reino dos céus permanentemente. A outra descrição que eu quero trazer, porque o objetivo é saber o que Jesus está falando. Nós vamos encontrar, e eu sugiro muito mesmo, este livro aqui. Milarepa, História de um Yogi Tibetano. Conta todo o drama da vida desse yogi, desde que ele praticou crimes em vista de uma circunstância lá da vida dele, o livro descreve isso. E ele, então, com um esforço imenso, ele recorre a um orientador, um guru,
né, que o orienta, faz com que ele mude o estado íntimo e busque de maneira muito intensiva a conquista deste estado de bem-aventurança permanente. Ele encontra este estado e relata nesse livro. Recomendo fortemente quem tiver interesse. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Está escondido dentro de nós mesmos. Não é? Escondido num campo. No campo do nosso íntimo. Não é? Que um homem, pessoa encarnada, ele achou isso, ele teve um insight, ou ele teve um vislumbre, ou ele teve conhecimento através de estudos como esse que eu estou sugerindo, e passou a buscar isto aí, através da meditação, da prática do bem constante, da superação dos instintos maus. E ele foi se esforçando, aquele esforço enorme, até que, como diz ali, pelo gozo dele, porque ele sabe que ali tem o estado de bem-aventurança, vende tudo que tem. Ele tem coisas materiais, a busca da satisfação do ego, a satisfação da sensualidade, a satisfação das conquistas das coisas deste mundo, poder, orgulho, vaidade. Vende tudo isso aqui. Ele se desfaz disso através do esforço, na prática do bem, da oração, da meditação, não é? E compra aquele campo. Ele compra mediante o seu esforço, esta é a moeda. A dedicação ao bem, cotidianamente, oração, a prática da caridade, e assim por diante, nós entraremos nesse estado de bem-aventurança. E ainda que enfrentemos as lutas do dia a dia, através das dificuldades da vida material, no seu íntimo a pessoa não sofre. Ela tem esse estado de serenidade, de compreensão, porque sua meta é outra, além das conquistas do mundo. Muito bem, aí está. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Temos isso dentro de nós. Que um homem achou e escondeu. Escondeu para fazer esta prática no campo íntimo. Porque se no momento que eu divulgo as minhas conquistas, eu estou atrás de reconhecimento, já é o campo do mundo. Escondeu, praticou, prática do bem, prática da oração, a prática da meditação. E pelo gozo dele, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus toma conta de todo o nosso íntimo, nossas escolhas, nossas decisões, nossas palavras, nossos pensamentos, nossos atos, decorrentes sempre da orientação divina que vem do superconsciente, que está em comunhão com Deus permanentemente. E nós acolhemos aquilo pelo lado direito do cérebro e transmitimos para o lado esquerdo do cérebro, o lado racional, que obedece aos impulsos que vêm através do lado direito, que vem do superconsciente. E alcançamos o estado de bem-aventurança do reino dos céus. No próximo vídeo, prosseguiremos ainda com este tema, Reino dos Céus, em Mateus capítulo 13, versículo 45 e 46. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.